Você acredita que todas as notícias que você lê, ouve ou assiste atendem a determinados interesses políticos? Se a sua resposta foi sim, saiba que existe toda uma teoria do jornalismo que concorda com você. É a teoria instrumentalista. É sobre essa teoria que iremos falar na nossa aula de hoje. Eu sou o professor Gilvan e você está no canal Fragmentos Teóricos. Solta a vinheta, Ivo. A teoria instrumentalista, também conhecida como teoria da ação política, parte da ideia de que as notícias servem objetivamente a determinados interesses políticos. O instrumentalismo foi desenvolvido a partir de um paradigma de pesquisa dos estudos sobre a parcialidade realizados na década de 1970, cujo objetivo é examinar a existência ou não de distorções nos textos noticiosos. Existem duas versões ou interpretações para a mesma teoria. A primeira versão da esquerda, que diz que as notícias são instrumentos para manter a ordem capitalista, ou seja, as notícias são produzidas para sustentar a ideia de um mundo capitalista, através de manipulações e parcialidade na interpretação da realidade. A segunda versão da direita, que acredita que as notícias são usadas para questionar o sistema capitalista. Para os teóricos direitistas, as notícias não estão a serviço do sistema capitalista, mas na direção contrária, já que questionam o sistema. Essa teoria, independentemente da versão apresentada, traz princípios epistemológicos presentes na teoria do espelho, que diz que o jornalismo é um reflexo da realidade. O professor Felipe Pena, em seu livro Teoria do Jornalismo, chama a atenção para o fato de que, se a teoria instrumentalista se propõe a analisar distorções, então ela aceita o fato de que o jornalismo reflete mesmo a realidade. Assim, os estudos da parcialidade, também conhecidos como News by Studies, não estão ligados ao princípio da construção social da realidade, como propõe a teoria do newsmaking, mas sim na possibilidade da reprodução dessa realidade. Para teóricos marxistas como os americanos Noam Chomsky e Edward Herman, no livro A Manipulação do Público, Política e Poder Econômico no Uso da Mídia, as notícias são parte da publicidade que sustenta o sistema capitalista. Para se certificar disso, basta olhar para os valores como individualismo, competição e liberalismo que aparecem consolidados nas notícias dos jornais e TV, por exemplo, dizem os autores. Chomsky acredita que a imprensa está subordinada aos interesses da elite política e econômica dos Estados Unidos. Já pela versão da direita, como os autores citados pelo professor português Nelson Traquina em seu livro Teorias do Jornalismo, os jornalistas formam uma classe específica cujo objetivo é exatamente inverso, ou seja, propagar ideias anticapitalistas. Dessa forma, pensam os autores norte-americanos Edith Ephron, Irving Kristol, Samuel Robert Lister e Stanley Hoffman. Segundo Traquina, Edith Ephron e Ivan Kristol acreditam que os intelectuais e burocratas das grandes redes de televisão norte-americana têm interesse de expandir a atividade reguladora do Estado através das empresas privadas. Já Lister e Hoffman, depois de pesquisa feita com jornalistas norte-americanos, chegaram à conclusão de que eles são muito mais de esquerda do que a maioria da população dos Estados Unidos. Para os quatro autores direitistas citados por Traquina, os jornalistas formam uma classe social, são anticapitalistas e distorcem as notícias para difundir essas ideias. Na visão da esquerda, a distorção é inversa. O jornalismo reforça a visão de mundo da sociedade capitalista. Segundo Chomsky e Herman, 5 fatores explicam a submissão do jornalismo aos interesses do sistema capitalista. 1.
a estrutura de propriedade das empresas jornalísticas. 2. A sua própria natureza capitalista. 3. A dependência dos jornalistas nas fontes governamentais e empresariais. 4. As ações punitivas dos poderosos. 5. A ideologia anticomunista dominante entre a comunidade jornalística americana. Os autores também lembram que as grandes empresas de mídia estão concentradas nas mãos de poucos grupos, assim como no Brasil, e eles têm interesse em difundir ideias com valores capitalistas, dos quais corroboram. Herman e Chomsky consideram as reportagens verdadeiras campanhas de publicidade maciça, pois priorizam interesses e mobilizam a opinião pública em determinada direção. Segundo Felipe Pena, os donos de jornal dizem aos seus diretores que assuntos querem em pauta, e estes mobilizam os repórteres. Pena explica que se trata de um modelo de propaganda ou propaganda framework, cuja hipótese principal sustenta que por trás das notícias factuais escondem-se estratégias de relações públicas e reforço de seu conteúdo e objetivo, capitalista, é claro, por intermédio de artigos de opinião e outros artifícios. Para os brasileiros Denis de Moraes, Inácio Ramonet e Pascoal Serrano, no livro Mídia, Poder e Contrapoder, da concentração monopolística à democratização da informação, os megaconglomerados de mídia controlam 2/3 de toda a informação divulgada no mundo. Em um dos ensaios do livro, Ramonet afirma: a cumplicidade do quarto poder com os poderes dominantes faz com que ele deixe de funcionar como tal, o que representa um grave problema para a democracia, pois não é possível concebê-la sem o autêntico contrapoder da opinião pública. Em outro trecho do mesmo ensaio, intitulado A Explosão do Jornalismo na Era Digital, Ramonet provoca: o que o cidadão mais ou menos ativo numa sociedade democrática deve fazer? Questionar a forma como a mídia dá conta da realidade. Essa função crítica consiste em informar sobre a informação, que não é neutra, sempre é construída a partir de um ponto de vista. O jornalista, professor universitário e sociólogo de esquerda Perseu Abramo, em seu livro Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, garante que existem 5 padrões que são utilizados como estratégia para distorcer as notícias. Padrão de ocultação, ausência de fatos reais na produção da imprensa. Padrão de fragmentação, o real dividido em milhares de fatos desconectados entre si, evitando assim a visão crítica de todo o contexto. Padrão de inversão, depois de descontextualizar, os fatos são trocados de lugar e de importância. Padrão de indução, combinação de graus de distorção para induzir a população a enxergar uma realidade artificialmente inventada. E padrão global, refere-se à ilusão de apresentar a realidade de forma completa, total, global, definida e acabada como se isso fosse possível. Para Nelson Traquina, a visão determinista da teoria instrumentalista sobre os jornalistas é algo a ser questionado. Afinal, argumenta o autor português, em muitas empresas jornalísticas, raramente os donos de jornal se encontram com os diretores. A maioria dos jornalistas não faz ideia de quem senta no conselho de administração das grandes empresas onde trabalham. Os jornalistas têm um grau de autonomia e iniciativa que muitas vezes incomodam a elite. Entretanto, é importante observar que a crítica ao determinismo feito por Traquina vale tanto para a versão da esquerda quanto para a versão da direita. Afinal, ambas as versões trabalham com pressupostos bem marcados. O de esquerda diz que os jornalistas só cumprem ordens dos patrões e, portanto, atendem aos interesses capitalistas. A de direita acredita que os jornalistas têm controle pessoal sobre a produção da notícia e estão dispostos a influenciar o noticiário contra o capitalismo.
São visões diferentes, mas com limitações parecidas. Bem, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico. Até lá!